Oi, gente! Como a gente sabe, esse ano as coisas estão um pouco diferentes e a nossa ação do Outubro Rosa também vai ser diferente. Ano passado a gente teve uma palestra, a gente conseguiu reunir o pessoal. Esse ano nós vamos fazer de forma virtual, mas nem por isso vai ser pior. Vai ser tão legal quanto. E o papel da Odonto nesse projeto do Outubro Rosa, o tema que a gente escolheu esse ano é falar sobre a saúde bucal da mulher nas diversas fases da vida. Porque a gente não é igual a vida toda. E os cuidados que a gente tem que ter também não são iguais a vida toda. A gente está sempre mudando, a saúde está mudando. Então a gente tem que ficar bem atento a essas mudanças. Nós vamos começar falando sobre a infância, o que gera muita dúvida, quando que eu preciso cuidar da saúde bucal? Na verdade, a gente começa desde antes de ter os dentinhos. Amamentou, a gente recomenda a higienização com gás e água filtrada, entre as mamadas. Nasceu o primeiro dentinho, principalmente tem que fazer a higienização depois. E uma novidade, que na verdade já não é tão recente assim, é que antigamente usava-se apenas o creme dental sem o flúor para crianças pequenininhas. Hoje não. Hoje a gente faz o uso do creme dental fluoretado de 1000 ppm de flúor a 1100 ppm de flúor desde pequenininho. As quantidades variam de acordo com a idade. Isso a gente pode instruir numa consulta odontológica, de acordo com cada paciente, mas é importante que pelo menos 2 vezes ao dia esse creme dental com flúor seja utilizado. Sem contar que, na verdade, os cuidados começam lá na gestação, e a gente vai falar disso. Então, que é muito importante, que eu falo muito no consultório, os pais são o exemplo principal da criança em casa. Então, enquanto bebê, enquanto pequenininho, não tem muito esse entendimento, os cuidados são todos colocados pelos pais mesmo, mas a partir do momento que a criança já tem uma interação maior, que ela já se espelha melhor nos pais, é muito importante que a escovação, a higienização seja colocada como um exemplo. Não adianta a gente querer falar, filho, você tem que escovar, você tem que passar o fio dental, você não pode ficar comendo doce o dia todo se a gente mesmo não tem esse cuidado. Então eu sempre falo que o momento da escovação é legal que seja um momento de convivência. A mãe, o pai, vamos escovar, vamos fazer disso ser um evento, porque um hábito que é adquirido desde cedo é muito mais fácil de ser levado ao longo da vida. O que é muito difícil quando a gente já é adulto. Quando a gente é adulto, para a gente colocar um hábito na vida, é puxado. A gente pode perguntar, inclusive, a nossa nutricionista, Bebel, o tanto que a gente peleja com as mudanças de hábitos, né, na alimentação. Então, se a gente consegue colocar esse hábito de higienização, de escovação desde cedo, facilita muito para a criança levar isso para a vida dela na adolescência, na vida adulta. E eu sempre falo, não é proibido comer doce, não é proibido comer coisa gostosa. A gente pode comer, mas com moderação. E aí eu falo com os pais para a gente colocar uns horários, por exemplo, meu filho gosta muito de um doce, de vez em quando eu gostaria de fornecer para ele. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar um horário. Depois do almoço ele vai comer um docinho. Por quê? Porque eu vou colocar que depois do almoço ele vai comer esse docinho e eu vou exigir que depois vire rotina uma escovação, uma higienização. Diferente daquela criança que fica mastigando bala, chiclete, doce o dia todo e ela coloca açúcar, fica com açúcar o dia todo na boca. Então a gente pode permitir que a criança
consuma doces, desde que seja de uma forma controlada, planejada. Não tem problema, viu? A gente tem que ser feliz também. Um detalhe, vamos passar agora para a fase adulta. A adolescência também. A adolescência é uma fase mais complicada, a gente tem muita variação hormonal, variações de humor. Então, se o adolescente teve aquele hábito criado desde novo de higienização, já é mais fácil, já não tem aquele negócio do pai e a mãe ter que ficar pegando no pé, porque ele já vai levar isso para a vida. Chegamos na fase adulta, eu acho que o principal acontecimento na vida da mulher na fase adulta é a gestação. E o pré-natal odontológico é muito importante. É uma coisa que era pouco falada há um tempo atrás e hoje a gente sabe que é muito importante porque durante a gestação a mulher tem variações hormonais que podem causar inflamação gengival. Por exemplo, uma paciente que é gestante e está com um biofilme, uma sujeirinha perto da gengiva. Para mim, que não sou gestante, ao longo tempo isso vai me afetar. Mas para mim, que não sou gestante, talvez não faça tanta diferença no momento. Mas para uma paciente que é gestante e tem uma variação hormonal muito grande, pode causar uma inflamação gengival de forma mais fácil. E hoje a gente tem vários estudos comprovando inflamação da gengiva pode ter relação com parto prematuro. Então, a saúde bucal da mãe influencia no percurso da gestação e na saúde do bebê. Olha como que é importante também. Então, a gente prioriza muito esse lado da gestante, porque às vezes até quando a barriga já está maior, ela não consegue fazer uma refeição como antes, um almoço, um jantar. Então a tendência é ir beliscando ao longo do dia e aí a gente tem que controlar. Beliscou, nós temos que ter a escovação, o período do enjoo também, de vômito. A gente tem que ter uma higienização para deixar o pH mais básico na boca, para não deixar a boca tão ácida, porque ambiente ácido é onde a bactéria cresce, é onde a cárie aparece e a higienização tem que ser muito bem feitinha. E não tem segredo. Eu acho que é igual a gente fica querendo uma fórmula mágica, um comprimido para emagrecer, para ser emagrecido, né? Uma solução mágica, gente, para a saúde bucal também não tem. E eu acho muito simples, é tudo questão de hábito. Então, na gestação, se antes a gente já tinha um cuidado maior com a higienização bucal, na gestação a gente aumenta um pouquinho mais para evitar que um problema gengival aconteça, para evitar que a mulher sinta dores, tenha problemas nessa fase, para que essa fase seja o mais tranquilo possível para ela. Não é proibido o gestante ir ao dentista. Hoje isso é uma coisa que caiu por terra, é um mito. A gestante pode sim consultar. A gente evita procedimentos muito invasivos, mas se for necessário uma questão de urgência, de dor, pode ser mais prejudicial para a gestação, esse estresse, do que o tratamento mesmo, né? Então a gente evita alguns procedimentos nos 3 primeiros meses e nos 3 últimos meses. Mas é muito importante esse acompanhamento da gestante por causa dessa variação hormonal mesmo. E aí a gente saiu dessa vida adulta, que o principal acontecimento, assim, que eu falo, hormonal, biológico, porque a gente tem vários acontecimentos, a vida não é só isso, né, gente? Tem de trabalho, casamento, viagens, realizações pessoais, outras coisas, tá? Passando agora para a próxima fase que a gente vai falar,
a gente vai falar da menopausa. A menopausa, a gente raramente liga essas fases da vida a questões odontológicas, a saúde da boca, mas a gente tem que lembrar que a gente é todo interligado. Então, uma coisa sempre vai interferir na outra, né? E na menopausa não é diferente. Na menopausa a gente tem muita variação hormonal também. Quem convive com mulheres mais velhas, que na verdade hoje a gente considera a partir dos 48 anos, mas tem gente que é mais cedo, tem gente que é mais tarde, né? Mas além da variação de humor, os calores que a mulher sente, a gente tem uma variação também hormonal. É uma variação hormonal e o que pode acontecer principalmente em questão bucal é o ressecamento da boca. Acontece muito da salivação diminuir. E a saliva tem um papel muito importante de deixar a boca menos ácida, e em ambiente menos ácido corre menos risco de aparecimento de cárie, de inflamação gengival. Então a gente tem que verificar se a mulher mais madura, ela relata que notou que a boca está mais ressecada. Ligar medicamentos que ela faz uso, porque tem medicamentos que com a idade a gente às vezes precisa adicionar na rotina da vida, e esses medicamentos também podem diminuir o fluxo salivar. Então a gente tem que fazer, a verdade é que em um vídeo é muito difícil resumir toda a atenção que a gente precisa ter, porque hoje a gente já sabe que uma consulta odontológica não é só olhar a boca. A gente não limita só a problemas bucais, né? A gente acolhe o paciente como um todo. A vida que ele leva, a rotina, os hábitos, outros problemas de saúde fora da boca. Então, é todo interligado, né? E aí a gente tem que observar também a questão de medicamentos que ele faz uso, que adicionou na rotina da vida. Porque quando a gente diminui, como eu disse, o fluxo salivar, a gente tem tendência também de adquirir mais cárie. A variação hormonal também na menopausa pode causar inflamações gengivais. E a inflamação gengival, na idade mais avançada, a gente tem um problema que a gente vê muito, que é a perda óssea. Geralmente o paciente chega e fala, meu dente ficou bambo, do nada. Mas não foi do nada, foi uma inflamação gengival que foi agravando, e aí a gente pode ter uma doença que chama periodontite, que a gente perde osso em volta do dente, e realmente a impressão é essa de que o dente está bambo. Mas o mais importante que a gente precisa saber, não é porque eu fiquei mais velho que eu estou condicionada a perder meus dentes. Não é uma obrigação, não é receita de bolo. Fiquei mais velho e vou colocar dentadura. Não é, gente. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muita opção de tratamento. A gente já tem um acesso maior à informação. Então, hoje nós sabemos que se a pessoa quiser chegar na terceira idade com os dentes naturais, é possível. Mas se você não teve acesso a isso antes, acontece demais. Hoje a gente tem procedimentos como prótese fixa. Então hoje tem muita solução para essa questão e a gente tem mais acesso também. Então, voltando para o nosso assunto, que é a mulher, a gente pode notar que temos que ter cuidados ao longo da vida. Em alguns momentos, cuidados mais específicos do que outros, mas que ao longo da vida toda não muda a questão da higienização. Viu, gente? Não é proibido comer doce, não é proibido fazer o que você gosta, mas a gente tem que colocar uma rotina de higienização, tá? Então não tem segredo, é fio dental, é escovação, principalmente antes de dormir, e também ir ao dentista. Nesse momento de pandemia, infelizmente a gente está muito resumido em casos de dor, né, de urgência e emergência.
Mas em tempos normais, ir ao dentista de 6 em 6 meses, mas mínimo de ano em ano, tá? A gente tem que quebrar um pouco essa cultura de ir ao dentista só em caso de dor. Porque às vezes a gente tem um probleminha que lá no início a gente conseguiria resolver e a gente vai deixando passar e ele piora. E eu brinco que problema de dente não resolve sozinho, ele só piora. Então, eu espero que vocês tenham gostado das informações, que a gente possa nos ver como um ser todo interligado, que a fase que eu estou passando, o momento que eu estou passando, as minhas variações hormonais, tudo pode ter influência no corpo todo, inclusive na nossa saúde bucal. Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que em breve tudo volte ao normal e que a gente possa encontrar mais vezes no nosso UBS, no nosso posto de saúde, que é um lugar de extremo acolhimento e que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Abraço!